Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver vendo isso depois. Eu esqueci de separar uma musiquinha. Então estamos sem musiquinha nessa entrada, mas daqui a pouco as meninas estão aqui. Oi, Lícia. As nossas Carol. Hoje a gente vai receber a Renata Ferrara, falando sobre pai não é visita, mãe não é babá. Como é que a gente vai falar sobre esses termos e essas responsabilidades? Como é que a gente lida com isso? Vamos esperando o pessoal entrar. Daqui a pouco também Mônica e Olivia e Renata. Ó, Renata já tá aqui. Olivia também. Renata. Eu fico aqui narrando para vocês o que eu tô fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Oi, Aguardando. Rê. Oi, Rê, Oi. bem-vinda. Bebel, como é que você faz para deixar blur aqui atrás? Olha como Pois que é, é. também Tem um filtro quero. blur, tem um filtro blur. Eu vou tirar o filtro blur para você ver como é que fica o sem filtro. Fica assim Nossa. só, também não é muito Ah, diferente. Eu não sei o que acontece, sempre a minha lente, meu filho diz que eu não limpo a lente. Mas não, o meu telefone é igual ao da Olivia, eu acho a nitidez dela muito maior do que o meu. Não sei se é a luz, não sei o que é. sim. Eu, eu É porque quero eu um achei que fica filtro blur bonita. É. desses. É, eu também Eu quero. mudo, eu vou botar então, ó, vou deixar blur. É Gostou? porque você fica em destaque. Hum, eu te É, Muito mando esse bom. filtro. dá Eu um te mando clima esse de filtro sonho. depois. Ó, Ah, tô saiu. enviando para você, ó. Ótimo, compartilhou um efeito. Eu compartilhei o efeito com vocês. A Olivia travou um pouquinho. Caiu para mim, Olivia. Caiu? Para mim ela tá travadinha aqui. Vamos ver se ela entra. Não sei se a Mônica entrou nesse meio do caminho, que eu me distraí, ó. E aí, Rê, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Tudo Esse, bem? esse tema é muito seu. Eu adoro. Você É começou um meu, movimento muito bonito sobre isso, né? Você vai meu falar. tema do coração. É, Muito bom. é uma dos slides lá e das mudanças paradigmáticas, né, das práticas colaborativas, mas eu achei muito legal transformar em um movimento para ganhar corpo mesmo e a gente fazer uma mudança verdadeira. Eu estou Em especial. antecipando o assunto, a gente Sim, bate não. papo aqui, mas. Em especial, isso muito simples, né? E eu achei, você sabe que eu assisto vocês, né? Ó, Às vezes não consigo uhum. toda semana, mas em geral eu assisto. Fiquei super feliz de participar. Não é Eu a sempre primeira te vez. vejo. É, não é a primeira vez. Não, e outra, né? Eu não E aguento, eu vou falando, eu quero dar palpite, né? Ah, é muito Mônica. bom. Bem-vinda, Mônica. Bom, Vocês sabem que a Ah, Mônica é minha é amada, muito né? gostoso isso, né? Essa ah, coisa do ó, tem um abraço aí, muito gostoso. e aí, vamos dar início aos trabalhos? Bora. Sim, senhoras, todo ouvidos. Então, vou fazer rapidinho uma apresentação para quem está chegando agora e quem está conhecendo a gente hoje. Somos a Base Diálogos, um quarteto de mulheres, um quarteto profissional composto por mim, Olivia, advogada de família e mediadora, Bebel Montenegro, planejadora financeira, Mônica Lobo, terapeuta de família e casal, mediadora também, Bebel também mediadora, Patrícia Pires, que não está aqui hoje com a gente, é psicóloga clínica, e hoje temos uma convidada muito especial, Renata Ferrara, advogada em São Paulo, trabalha com família, sucessões, é uma entusiasta das práticas colaborativas
e veio trocar com a gente aqui sobre uma campanha que ela liderou, que ela coordenou pela OAB de São Paulo, e que é o tema da nossa live de hoje. Bebel, se você puder botar. Hoje a gente vai falar, né, sobre Filho Não é Visita, que é o nome da campanha que a Renata coordenou, liderou, e que tem tido muita repercussão. E a gente ampliou um pouquinho, né? Na verdade, aqui a gente falou pai não é visita, mãe não é babá, né? A gente está falando um pouco desses papéis, como que isso influencia, né, na vida das famílias, na hora de combinar uma separação, um divórcio, na hora de resolver o impasse, quando chega no escritório de advocacia, como é que é tratado pelo advogado. E, enfim, vou começar perguntando, né, assim, para você, Renata, como que surgiu isso? Da onde veio essa necessidade de fazer um movimento, né, de encampar esse movimento pela mudança do vocabulário, para adaptar o vocabulário? Como que isso repercute, né, nas famílias, nos seus clientes, nas famílias que você atende, enfim. A casa é sua, você já é de casa, fique à vontade. Bebel e Mônica, não sei se querem me complementar nessas boas-vindas, mas vamos partir para o debate. Não, na verdade, só quero reforçar aqui a alegria e o carinho desse encontro nosso, que eu acho que eu estou vindo de uma capacitação em práticas colaborativas e o tema sempre é forte, é a importância da equipe, né? Então, acho que a gente está tentando uma mudança de cultura, cada uma com as suas expertises, e o quanto que isso é importante. Ontem eu me emocionei num grupo de estudos falando da guerra da Rússia e da Ucrânia, com uma sensação de impotência. E aí, duas pessoas do grupo falaram assim, a gente está mudando a cultura, a gente está ajudando a mudar a cultura, então a gente está fazendo alguma coisa pela guerra, sim. Então, eu acho importante o que a gente está trazendo, porque é um trabalho de formiguinha em direção a fazer com que as pessoas enxerguem as situações e a si mesmas de uma forma diferente. Então, bem-vinda, Renata, com muito carinho e alegria. Muito obrigada, Mônica, Olivia, Bebel, Patrícia também, que não está aqui, mas está, né? Porque a essência está aqui, né? Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Eu não vou ficar falando muita coisa rasgando a seda, porque vocês já sabem tudo que eu penso, acredito. E como o tempo é curto, eu acho que a gente tem que... alguém acenou para mim, vai base, né? Não, fui eu. Eu estou dando um alô para as pessoas que estão chegando e vocês estão no grupo. Ok. E então vou começar respondendo a sua pergunta, né, Olivia? Como é que surgiu isso? Da onde surgiu? E eu acho que ao contar essa história, como é que eu espero que isso impacte as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Vou voltar nisso ali depois, no fim. Você sabe que eu advogo com direito de família há muito tempo e fui fazer direito para trabalhar com direito de família, eu já tinha essa ideia bem clara. E aí, num momento da minha atuação mais recente, eu comecei a perceber que a palavra visita me incomodava muito, porque na minha cabeça não cabia mais naquilo que se espera da relação do filho com o pai e com a mãe pós um rompimento, separação, um divórcio e tal. E eu comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa por isso, né? E comecei a fazer o quê? Estava conversando com um colega, com um advogado, ou depois fui ficando um pouco mais ousada com os promotores, com os juízes e tal. Eu comecei a compartilhar isso. Então, uma pessoa estava conversando comigo e dizia assim, porque a visita, o regime de visitas. Eu falava, você me dá um minutinho? Então, você se importa da gente não usar esse termo e usar o termo convivência? Porque quando você fala visita, dá a impressão de que é uma coisa de cerimônia, irrelevante, que faz se der, e você coloca os pais, o pai e a mãe, numa posição de desigualdade, né? E 99% das pessoas, eu só tive uma situação em que a pessoa
não gostou, e era numa audiência, e ela falou assim, doutora, é visita sim, sabe? Então, mas foi uma vez em tantas, né? Que eu acho que o caminho, então, é esse. E aí eu comecei a perceber que isso gerava uma reflexão. A pessoa, é impossível a pessoa não pensar nisso depois. Se ela vai conseguir colocar em prática ou não, quanto tempo isso vai demorar, é uma outra história, mas começou a gerar uma mudança. E para mim, o maior momento disso foi numa audiência, já na pandemia virtual, quando a juíza publica a ata antes de terminar a audiência para a gente ler, ver se está tudo bem. Eu falei, excelência, está ótimo, mas você poderia trocar ali onde está visitas, colocar convivência, que acho uma palavra. E que a juíza falou, pois não, claro, tem razão. E eu falei, sabe, a gente pode fazer essas sugestões. Então, às vezes as pessoas, não é que as pessoas, às vezes até não entendem o poder da palavra. A gente vem numa inércia, a gente vem fazendo aquilo que sempre foi feito. E aí, então, isso era uma coisa minha, né? Estava em mim no meu dia a dia. Em 2020, na pandemia, no congresso de advogadas familiaristas aqui da OAB em São Paulo, eu estava fazendo uma abertura falando de alguma coisa, uma mesa, e a gente estava questionando assim, por que o Poder Judiciário, por que o Estado, por que isso, por que aquilo, por que nada muda, tá? E aí me veio esse exemplo, e eu falei, gente, eu acho claro que a gente precisa que as autoridades colaborem, mudem e tal, mas eu acho que a gente precisava pensar o que é que nós podemos fazer. O que é que está ao nosso alcance? Como é que a gente pode colaborar, provocar essas mudanças? Então, contei essa história, né? Falei, se nós tínhamos, sei lá, quase 1.000 inscritos no congresso virtualmente, se cada um de nós conseguir, uma vez por dia, uma vez por semana, pensar nisso e impactar alguém com essa mudança, a gente faz uma onda, uma grande onda. E aí, a mudança do termo na legislação, isso é a consequência. É a consequência lógica. A gente precisa mudar, internalizar o que a gente pensa. E aí, uma grande amiga minha, que é a Silvia Marzagão, hoje presidente da Comissão de Direito de Família, disse, vamos fazer uma campanha, e daí nasceu dessa ideia essa campanha Filho Não é Visita. E foi, Olívia, Mônica, Bebel, muito difícil, inclusive, mostrar para as pessoas que nos ajudaram lá na UAB a preparar as artes o quão pontual era a campanha. Que a gente estava dizendo da guarda compartilhada, a gente não estava dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado, que a divisão do tempo tem que ser de um jeito, que o compartilhamento tem que ser de outro. Não é isso, é uma questão específica de conscientização para mudar o termo. E aí tem as razões, né? Por que isso é tão importante? Mas foi assim que nasceu. Nasceu de um insight e depois de uma faísca, de um momento em que isso veio à tona. E aí o que eu digo assim, a gente pode fazer isso com tudo. Quantas ideias você não tem no dia a dia de coisas que te incomodam e que você pensa, vamos fazer isso, sabe? Mas dá muito trabalho, mas nunca vai chegar, nunca vai, não sei o quê. A gente tem que mudar o nosso entorno para conseguir mudar o mundo, né? Como claro. A Mônica estava falando aí da guerra. Perfeito. Estou olhando aqui no seu perfil, né, os posts da OAB, da campanha, que vocês frisaram muito bem, né? Uma campanha pelo uso da palavra. O uso da palavra, nada mais do que isso, né? O uso da palavra adequada, da palavra correta, não é para discutir mais nada nisso, né? Existe uma série de outras discussões, mas a campanha é pela substituição do termo. Né? E, Olívia, por que eu acho que a OAB também é uma casa super importante para essa situação? Porque o advogado ele tem uma função muito especial e muito importante diante daquele cliente que o procura. Né? Então, essa semana mesmo eu atendi uma moça e ela falou visita. Claro que ela não estava falando no sentido com a intenção de diminuir o pai do filho dela. Mas eu falei, olha, você sabe o que você pensa quando você fala visita? Como é que isso soa para você?
como você se sentiria se alguém estivesse dizendo que você vai visitar o seu filho? Então, se a gente usasse a palavra convivência, né? Porque se uma pessoa chega para um advogado e não recebe quase que um ensinamento, né? Uma função social de abrir um pouco a mente daquela pessoa, aquela pessoa sai com uma ideia muito mais convicta de que um tem um poder e o outro tem um poder menor, então alguém é dono, o outro visita, e depois fica muito mais difícil de desfazer essa ideia, né? Então, acho que a OAB é uma casa assim, muito importante para ser ali o espaço dessa campanha, né, o nascedouro da campanha, porque os advogados têm uma responsabilidade tremenda nessa mudança, na mudança do paradigma da parentalidade. O que a gente espera do exercício da parentalidade? E eu gosto de falar sobre isso, Olivia, porque assim, não importa se você é advogado da mãe ou do pai, a gente está pensando na parentalidade, a gente está pensando nas crianças, a gente está pensando nos filhos, nas próximas gerações. Então, eu acho que essa questão, a palavra tem essa força, porque ela tem essa intenção. E aí queria, até se eu puder fazer uma perguntinha, provocar uma coisa para a Mônica, né? Porque que é a nossa psicóloga, então acessa canais que a gente não acessa da mesma forma, nem conseguiria, mas assim, eu tenho a sensação, Mônica, e vejo com os clientes, com as pessoas, com os processos, e tem aí na campanha, a gente conversa bastante sobre isso, que essa questão da visita versus convivência, ela passa por um lugar de poder, né? Quer dizer, quando a gente tem um histórico, né, ao longo do tempo em que num casal se separava, as crianças eram confiadas fisicamente aos cuidados de um, que era ali o guardião, o poderoso da situação, e o outro acabava visitando os filhos. Mas não é porque um era melhor do que o outro, é que a vida já se organizava assim. A vida na família já era assim. Então, a gente repetia o modelo do que acontecia ali na vida da família. Hoje, com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Há uma geração de pais muito mais afetas ao cuidado dos filhos, uma geração de mães que também está a toda, né, no mercado de trabalho e tem o direito de dividir esse trabalho todo, mas ainda fica lá no íntimo aquela sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, né? Então, no caso falando um pouco das mulheres, né? A sensação de que a gente está entregando um poder, que a gente está perdendo alguma coisa. Como é que a gente faz para tentar eliminar a campanha? Ela trabalha com isso, né? É importante a gente naturalizar essa questão da convivência, mas como é que, do ponto de vista psicológico, isso funciona, né? Para essas mulheres, para essas pessoas, para essas famílias? Olha só, eu fui anotando algumas coisas aqui, né? E vou ter que enxugar aqui a minha fala, porque tem muita coisa. A imagem que eu quero trazer, que bateu mais forte no meu coração, é quando a Olivia falou, é uma mudança de nomenclatura, né? Não sei qual foi o termo que você leu aí, quando a gente está querendo mudar, a gente não está querendo falar, mas assim, não dá. Não dá. Eu acho que até formalmente é verdade, mas é como se tivesse assim uma pirâmide e com essa intervenção você puxa a pecinha de baixo da pirâmide e as pecinhas todas caem e vão ter que se reorganizar. E eu acho isso maravilhoso, porque, na verdade, a gente trabalha numa coisa pequenininha, né? Mas muda totalmente como a gente nomeia, muda de que a gente está falando. E uma simples palavra, convivência frente à visitação, tem atrás, eu concordo totalmente com você, uma série de situações. Lentes culturais, sociais, mudança da mulher do mercado de trabalho, entrada no homem no mundo que era do feminino, onde o cuidado era uma prerrogativa das mulheres e os homens não eram cuidadores, né? Tem toda uma ideologia por trás dessa mudança de uma palavrinha
que faz com que as nossas lentes se abram e a gente passa a perceber, como a gente está trazendo aqui, um mundo de coisas que a gente não quer mais. A gente não quer mais. A gente não quer mais para os nossos filhos, mesmo que eu tenha aquele lugar de poder de ser a cuidadora e olhe meu marido como um visitante. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero estar mais nesse lugar. Eu não quero que meus filhos tenham a visita do pai. E o que eu acho importante é a gente entender que eu não vou mudar o pai, e o fato do termo mudar vai ter que provocar uma mudança em mim, na minha lente. Então, é lindo como você vai falando essa mudança da sua fala com os seus interlocutores no meio jurídico, né? Até que a juíza atenda, porque são determinados pontos de iluminação na nossa vida, no nosso discurso, no nosso dia a dia, que mudam tudo. Se eu estou enxergando a coisa no escuro, eu não estou vendo coisas e estou vendo coisas que não são ali. Se eu ilumino aquilo, eu passo a abrir de uma outra maneira. Então, isso faz toda a diferença. E acho muito importante a gente poder estar aqui conversando sobre isso, para cada um ver que mudança na sua forma de determinada, qualificar ou desqualificar alguma coisa, e o peso da nossa palavra quando a gente fala alguma coisa, né? E nisso eu fico feliz com essa nossa parceria e com o papel dos advogados, como vocês estão imbuídos dessa lente, que, de alguma maneira, talvez seja muito mais potente do que N palestras de um psicólogo, N sessões terapêuticas. A potência que tem essa mudança de significado é enorme. Então, fico feliz da gente estar aqui. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você sabe que você vai falando e eu vou assim, como se eu fosse para um outro nível de coisas, né? Mas maravilhoso, Mônica. Obrigada, viu? Eu fiquei curiosa aqui. Não, é que eu fiquei curiosa, porque a Renata falou assim, é só uma palavra, mas tudo que vem junto. Então, e a Mônica agora reforçou essa importância, porque muda muita coisa. Então, eu queria ouvir de você essa percepção. O que muda? Porque uma das coisas que você falou foi o jogo de poder, que mais adiante eu gostaria até de falar, porque eu acho que tem uma troca de funções e um jogo de poder aí. Mas queria te ouvir. Olivia, quer falar antes? Posso só falar uma coisa, Bebel? Não, toda vez Renata. que eu falo só, eu sempre falo assim, é só uma palavra, né? Porque é assim, parece uma coisa tão inocente, mas eu acho que é profunda, como a Mônica falou, porque a palavra ela tem tudo o que ela falou, o que a gente está qualificando, o que a gente está desqualificando, o que significa aquilo, qual é a nossa intenção naquela palavra. Só que a gente não pensa isso racionalmente, eu vejo isso no dia a dia, quando a gente fala. E é por Você isso... é subversiva, é isso? Não, mas subversão. Não, a questão é assim, por exemplo, quando alguém, uma mãe ou um pai, vai consultar um advogado, porque está precisando se divorciar ou separar, o assunto está num tema, está na mesa, e ele precisa ouvir um advogado, quando ele fala visitação, regime de visitação, ele não pensa assim, eu vou falar visita porque eu quero desqualificar o outro, porque eu quero diminuir o outro. Ele não fala isso. Ele não passa por esse canal. Mas, implicitamente, essas coisas estão ali. Porque sem perceber... E se reflete na atitude. E se reflete na atitude, se reflete na forma como o outro percebe aquilo. E aí você gera uma necessidade de defesa. Então, dizer, mas eu não sou visita? Por que visita? Então, a figura que a Mônica falou da pirâmide que se desconstrói, ela é perfeita, né? Porque assim, a ideia é trazer essa reflexão para que as pessoas entendam como a gente, às vezes, inconscientemente, está reforçando papéis que não cabem mais no mundo de hoje.
Então, e significa que vai ser todo mundo super feliz daqui para frente, se usar a palavra convivência? Não, não significa isso. Não é que a vida, todo mundo vai ter mais briga, não vai. Não, mas nós estamos mudando, entendendo que aquilo que a gente está falando reforça uma ideia, reforça um formato de vida que não cabe mais no mundo que a gente vive hoje e no que a gente quer para o futuro. Eu tenho vários casos, assim, você sabe, o universo ele vai atraindo, né? Tem uma lei de atração. Quando você vê, você tem muitas situações muito parecidas que você está cuidando, né? E eu sempre falo que assim, é muito importante para as pessoas, aquelas que não conseguem resolver de forma consensual os conflitos e que acabam indo para o litígio, né? A gente precisa ter em mente, numa discussão sobre parentalidade, guarda, convivência, todas essas coisas, e aí tem as palavras boas e as palavras ruins, que assim, nós estamos, como a Mônica falou, num momento, na minha visão, de transição histórica. Então, não é fácil. Não dá para você ir ao judiciário esperando encontrar ali um juiz super preparado, que agora a parentalidade tem um outro paradigma, que o cuidado não é uma questão de gênero, é uma questão de jeito, como diz a Glícia, que o pai é totalmente acolhido. Não. Você precisa entender que você tem um judiciário ainda de um momento histórico diferente. Então, qual é o seu papel nesta transição histórica? Você tem, de um lado, o seu caso, a sua necessidade, o seu desejo de conviver com o filho, de participar da vida, não como um desembargador aqui em São Paulo fala, né? Não quero escolher a escola, eu quero fazer a lição de casa junto. Eu não quero escolher o pediatra, eu quero ir na consulta junto. Eu quero viver isso, né? Eu quero conviver, viver junto com a pessoa. Então tem esse lado, mas por um outro lado, você precisa lembrar o momento histórico em que você está, em que vai ser difícil isso. Mas todo o esforço que você puder dedicar, não de forma beligerante, não de forma amarga, mas de entender o seu papel nessa mudança. Porque talvez o filho do seu filho não tenha esse problema lá na frente, graças ao nosso esforço hoje. Então, isso é difícil, porque quando a pessoa está ali no meio da dor, no meio da situação, eu não quero pensar no outro, não quero pensar na próxima geração, eu quero pensar no meu direito, na minha coisa. Mas aí a gente precisa abrir essa lente também, né? Então, estou fazendo aqui um mix de coisas, mas do porquê também isso é importante. Quando a gente vai, as pessoas vão entendendo essa palavra, entendendo o poder disso, entendendo que, puxa, é verdade, a gente tem que pensar diferente, a gente também vai contaminando o judiciário, vai contaminando as pessoas, vai mudando o modo de pensar. Hoje é quinta, né? Terça-feira, nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura, um evento sobre, imagina você, sobre a dupla residência. Sobre como a dupla residência ela tá vinculada a essa questão da convivência, do compartilhamento do cuidado, como isso como isso é tratado pelo Poder Judiciário. E para mim, eu saí de lá muito energizada, por quê? Porque tem juízes que estão nessa mesma linha de pensamento que nós estamos. Existem, são poucos, mas existem, existe pontos de luz no judiciário, no Ministério Público. A gente só precisa parar para enxergar essas coisas também. Então, lá se falou da campanha, então vamos levar fisicamente para os fóruns, para as pessoas. Tá no elevador do fórum, puxa, olha que verdade aqui, não vou mais usar essa palavra. E vai brotando essa reflexão para as pessoas, né? A gente não está falando, Renata, da doença, a gente está falando da cura. A gente está falando de como a gente pode encontrar saídas e não pontuar em fraturas. Porque na hora que essa palavra visita, fala de uma ruptura, fala de uma mudança de parceria, fala de um distanciamento, que você tem toda a razão. A gente não tem essa visão, não é essa intenção, mas subliminarmente aquilo está ali, marcando. Quando a gente fala
de outras maneiras, e fala da convivência, a gente está trazendo também uma outra mensagem. Convivência implicam em duas partes mais equilibradas. A visita é uma coisa linear, assim, de alto e baixo. Pontual, né? A convivência pontual. A convivência é linear. Então, isso traz uma potência para os dois. É isso que eu acho que é importante, é que as pessoas envolvidas nisso se deem conta de que os dois lados estão ganhando, sem contar nos filhos, que são os maiores beneficiários, mas o casal também está tendo uma continuidade numa relação em lidar com aquilo mais leve. Não, eu queria assim, colocar que eu percebo exatamente isso, e é curioso, Renato, quando você fala, né, do cliente que procura o advogado e o advogado vai trazendo todos esses termos, né, essas expressões, como até para, né, educar. E a minha percepção, quando a gente até repensa, né, muito o papel do advogado, nosso papel como advogado de família, né, de estar mais atenta, de trazer, de ter um olhar, uma abordagem voltada para a pessoa que está ali na sua frente, né? Não simplesmente para encaixar os fatos ao direito e pronto, transformar aquilo numa petição, aquela situação, mas é justamente isso, de ir trazendo esses temas que você falou, que a gente pode ampliar na sua visitação, mas o termo guarda, né? Que você guarda um objeto, você guarda um livro, uma caneta. Vem daí também essa ideia. Você tem um guardião e o outro que visita, né? Aquilo que é guardado pelo outro. Então, você vê como uma coisa está puxada, né? E aí você vai falar, então, o regime de visitação. Poxa, você visita quem você tem cerimônia, como você falou muito bem, quem está preso, quem está internado, né? Você fala de alimentos, quando hoje a gente sabe que manutenção financeira, né? É muito mais do que comida. A gente está falando de educação, cultura, lazer. Então, quando a gente humaniza essas expressões, quando a gente aproxima elas da realidade e do coração e do que as pessoas vivem, você sente aquele alívio na sala. Que eu me lembro de perceber, guarda, né, visitação, e as pessoas vão se contraindo, vão se blocando, porque não faz parte, né, da realidade das pessoas, do coração, da vida. Aquilo são expressões muito rígidas, muito duras da lei. Então, essa adaptação, que você falou muito bem, Mônica, vocês todas estão falando, né, assim, são medidas simples. Aliás, as mais revolucionárias, as mais geniais, as mais transformadoras, em geral, são muito simples, né? Começam com isso, como que eu me porto, como que eu vejo esse momento aqui, essa minha missão como advogada, como eu transmito, o que eu estou irradiando, né? Aquele contágio ao contrário. E é lindo isso que você está falando, da gente ter mais, que é uma coisa que, né, a gente fala muito aqui nas lives da base, a Mônica insiste muito, esse protagonismo, que é a gente sentir que a gente tem que botar a mão nessa massa e parar de aguardar, né, que venha lá de cima, que o judiciário... Não, a gente já está fazendo, a gente está em relação. Então, é muito bacana isso, é muito bonito. Acho que isso parte de um movimento maior, né, que é de humanização do direito, da advocacia, do direito de família, todo um movimento de enxergar pessoas e não partes. Uma vez uma cliente minha falou isso no meio de uma audiência, né? Era parte para cá, parte para lá. Ela virou e falou, olha, Olívia, eu estou me sentindo um joelho. Eu sou um inteiro, poxa, eu não sou uma parte, eu sou um todo. Então, assim, é isso, né? O quanto que a gente está desmecanizando, desmaquinizando, sei lá, e tornando a coisa mais próxima ao sistema, à realidade, né? ao que são as relações, né? A fluidez das relações humanas. E o direito precisa acompanhar isso. Eu queria trazer aqui, porque tem alguém que falou a adição do afeto, né? Mas é uma adição do emocional, e eu acho que isso tá até para nos diferenciar das máquinas. Olívia, você falou das máquinas agora, a gente vem numa mudança de paradigma grande de valorizar o emocional que nos diferencia, né? E que influencia tanto, nos humanizando, tá aqui a Malu falando, descobrindo que o que diferencia o humano não é a razão, né? Mas também a emoção.
Então, que isso é super importante. Então, são duas coisas que eu queria falar. Isso, e a outra coisa é que a gente está falando aqui dos advogados, é uma mudança na chegada do cliente para os advogados, e vocês têm um poder muito grande dentro dessa estrutura do judiciário de fazer essa alteração, mas eu vou convidar aos nossos ouvintes aqui, que não são profissionais das áreas, que estejam aqui por sua curiosidade, a mudar esse vocabulário no dia a dia, porque é trabalho de formiguinha. A gente vai influenciar o pai, vai influenciar a mãe. Eu me lembro da minha mãe, meu filho é casado com um homem, e a minha mãe dizendo assim, como é que eu posso chamar ele, hein? Marido e marido? Que coisa estranha, né? Eu disse assim, mãe, marido, marido. Cônjuge. Eu, não, mãe, cônjuge não. Pode ser marido, marido, mãe. E a gente vai construindo essas coisas novas no nosso dia a dia. A gente muda a nossa mãe um pouquinho. A gente muda o tio, a tia, a irmã, a amiga que está passando por uma situação ou o amigo. Então, é esse convite que eu quero fazer para quem está ouvindo a gente também. Perfeito, Bel. E assim, e esse afeto, né? Na verdade, que a Malu colocou, independente do afeto conjugal, da relação homem e mulher ter terminado, o afeto e a relação com os filhos não termina. E o grande cuidado é que, se eu usar aquilo contra o meu par e entender que aquilo não... eu vou proteger o meu filho do outro, eu vou trazer para aquela criança um lugar de desproteção. Porque essa mudança de nomenclatura que você traz em todas as áreas, né, tem por trás uma mudança de preconceito, porque a gente tem preconceitos em relação aos conceitos que a gente vai construindo. É importante que a gente se dê conta, porque a gente fala coisas e não percebe que está um conceito por trás. Então, essa desconstrução que a Renata está trazendo, ela vale para N situações da nossa vida, né? E especialmente em relação às famílias das crianças que os pais se divorciaram. Porque você precisa, né, encontrar nomenclaturas que ajudem a favorecer as relações, né? Como irmãos de convivência, como meu pai de convivência, minha mãe de convivência, ou a mulher do meu pai, ou ela é minha amiga. A gente não tem ainda isso. Mas na hora que a gente começa a mudar o sentimento, e eu acho que essa mudança só bateu em você, e aí nessa campanha, porque alguma coisa anterior na relação você viu que não era uma visita, né? A gente primeiro vai mudar a nossa lente, como a gente vai olhar. E aí aquilo vai trazer um selo, uma nomenclatura diferente. Por outro lado, numa mão dupla, se a gente muda a nomenclatura, a gente começa a questionar também por que eu chamo desse jeito. Então, é maravilhoso, porque a gente vai desatando um nó e vai soltando toda a meada que está amarrada e construída de uma forma ruim. E Mônica, eu acho que assim, você falou, né, o que bateu, né? Hoje, eu não tinha isso ao longo do tempo, mas hoje, olhando para a minha história, para o meu repertório, para as minhas experiências e relações familiares, com certeza. O fato de eu ter tido experiências que me marcaram e me deixaram essa sensação de que essa relação não é uma visita ou não deveria ser, hoje são material que me ajudaram a ver as coisas de uma forma diferente, né? Bel, você ia falar? Alguém ia falar? Não. Tá. Acho que eu que ia falar. Tem muita coisa para falar, mas vou deixar a Lívia. Não, é que eu percebi que eu cortei alguém. Quando aí eu falei, gente, eu já cortei, então tá bom. Mas já agora esqueci. Eu até me perdi também, mas vocês estavam falando sobre isso, de ver, de linguagem, de nomear corretamente as coisas. Eu comecei a fazer um curso agora, vou me arriscar aqui, né? Aquelas coisas, sobre Maturana.
e que ele pergunta, né? Tem uma obra que ele fala o que o olho da rã comunica para o cérebro da rã. É uma pergunta que ele fala, o que é ver? E aí tem uma passagem que diz, para nós humanos, o que se vê se dá na linguagem. Um gato, ele vê, mas ele não enxerga, ele não vê objetos, cadeira e tal. Então, é importante, na verdade, o enxergar está na hora, no momento em que a gente nomeia, né? As coisas. Então, nomear é um exercício que é próprio do humano, né? A linguagem e tudo mais, e que é absolutamente transformador, é fundamental, né? Então, se a gente se trata, se identifica, trata o outro como visitante, ou se coloca nesse lugar de visitante, aquilo passa a ser, aquela é a realidade. Não há quem diga, não há o que se faça, não há lei, não tem juiz, nada, né? Porque aquilo passa a ser. Então, quando você subliminar, muda e chama de outra coisa, aquilo que você faz é o começo de toda uma transformação, como a Mônica falou, da base da pirâmide, que muda a história, muda o curso das coisas, né? Da base. Olha só, uma coisa, né, que para mim hoje é bem clara, né? Há 10 anos, sei lá, 15 anos, menos até, quantas vezes você não lidou com situações que diz assim, o fulaninho não vai na visita hoje porque ele tá com dor de garganta, tá com dor de ouvido, tá com isso, tá com aquilo, blá. Na visita pro pai? Na visita para o pai, que reforça essa ideia de que assim, a visita é um passeio que você faz quando você está em ordem e tal. Quando, na verdade, se a gente olha pelo olhar da convivência, ter a oportunidade de ser cuidado pelo pai durante a sua dor de garganta vai te dar também a sensação de que você está seguro com ele, que você pode. Cria um vínculo de intimidade também. É muito importante que essa convivência aconteça em todas as situações, porque são nessas situações que você vai criando os vínculos. Como deve ser ruim, por exemplo, para uma criança imaginar que numa situação de doença só existe uma pessoa capaz de cuidar dela no mundo? Todas as outras pessoas não, né? E a gente vai indiretamente gerando essas coisas, né? Não sei, minha percepção. Não, eu acho que aí, Renata, você trouxe uma fala no início, que eu não sei se a gente já falou disso, porque é tanta coisa, a cabeça sai fumaça, assim. Tem uma hora que eu digo, botar um gelo aqui. Mas você falou, assim, do quanto que as mulheres reforçam isso pelo papel de cuidadora, onde a gente se sentia protagonista. E, ao mesmo tempo, fragilizada e vulnerabilizada por não ter a condição de prover. Então, da mesma maneira que a mulher, às vezes, diz não, tem que ficar aqui porque está doente, seu pai não sabe cuidar, ou explícita ou implicitamente, que às vezes não é tão claro assim, mas fica lá, né? Tem uma situação assim, não fiz isso porque seu pai não pagou a pensão ou porque a pensão não dá para isso, né? Como se tivesse totalmente numa dependência. Então, o que eu estou aqui me dando conta é que nessa mudança e nessa fala que a gente está trazendo, por trás tem uma imensa desconstrução de papéis, de funções, de valores, de protagonismo, né? Do que eu posso querer. Faz muita diferença nas culturas. E Mônica, eu tenho 2 sonhos, assim, né? Posso compartilhar com vocês. Assim. O primeiro é que daqui 20 anos, pretendo estar viva ainda, mas, assim, daqui 20 anos, um estudante de direito, quando ele pega um livro de hoje, de direito de família, e que ele encontre ali uma referência à visita, que ele olhe aquilo e fale, o quê? Visita? Como? Nossa, não é possível. Como eram antiquados essas pessoas, falavam assim e tal. Então, que isso fique, assim, realmente haja essa mudança acontecer. Assim, eu tenho um feeling de que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, sabe? Não tem como. E com as campanhas e com esse empenho dos pontos de luz, né? E uma outra situação é que esta reflexão que a gente está fazendo, ela impacte também a estrutura da família
independentemente de do casal estar separado ou não. Por que que eu estou falando isso? Porque a pandemia trouxe um olhar para isso também, né? Porque as pessoas perderam as suas ajudas das pessoas em casa. Então, um casal, um marido, uma mulher, estou falando bem tradicional para colocar essa questão do gênero, né? Com 2 filhos pequenos, todo mundo em casa. O filho precisando fazer aula, a mãe também precisando trabalhar, o pai também e tal. Então, tá tudo lá organizado. De repente, o pai está num telefonema, a mãe está numa reunião, e aí a filha precisa de uma ajuda X. Quem é que vai parar? Quem é que para ajudar? Eu ouvi isso de muita gente. Veio com muita força aquela ideia de que a mulher tem que parar o que está fazendo para ir atender o filho, né? E isso vem da cultura, vem daquilo que a gente vivia. E eu imagino que a gente mudar essas palavras, mudar essas reflexões, a gente consiga também trazer essa reflexão para dentro da casa dos casais que estão juntos, né? Nessa organização de papéis e tal. E aí eu acho que penso assim, a gente até tem, acho que eu falei com a Olivia, né? Tema para uma outra live que como é que a gente compartilha a informação dos nossos filhos. Como é que o pai e a mãe, 2 pais ou 2 mães, como é que eles gerem as informações e as questões dos filhos e como é que isso pode ser gerido de uma forma equilibrada para que o acesso à informação não seja uma representação de poder e que no futuro não seja usado como quem tem que ficar mais com o filho, quem não tem que ficar mais com o filho, como é que isso se dá? Do que eu estou falando? Moeda de troca. Por exemplo, preciso ligar para a escola para pegar o fulaninho, o casal casado, tá? Preciso ligar para a escola para pegar mais cedo porque a gente vai para o jogo de futebol. Você não precisa ligar para a mãe do filho para perguntar qual é o telefone da escola, com quem que você fala. Isso tem que ser natural do casal. Então, a gente tem hoje, né, os nossos, que é um aplicativo, a gente falou sobre isso, falei com a Olivia antes, Sim. que ajuda ao exercício compartilhado dessa parentalidade, que não é para o casal divorciado, é também para o casal divorciado, mas é desde o casamento. Porque se você tiver um lugar onde você traz essas informações para compartilhar, e aquilo pode ser acessado pelo pai e pela mãe naturalmente, e durante a vida em comum, o acesso a isso não é mais uma pessoa que faz, que comunica, o outro não está ali, todo mundo tem acesso, está fazendo aquilo. No momento que esse casal, se porventura vier a se divorciar, espero que não, mas se acontecer, tudo bem, né, gente? A gente já tem 1000 lives aqui falando sobre isso, que seja natural. Essa questão da informação. Você continua com o aplicativo, continua com acesso à informação. Agora, pensa que mudança gigantesca isso, né? E pode ser uma coisa meio maluca da minha cabeça, mas enfim, né? Eu acho que são coisas que vão puxando. Quando eu penso nisso, nessa mudança, eu fico pensando, como é que vai ser o mundo? Como é que as coisas vão ser? Como é que, né? E aí falo assim, puxa, seria muito maravilhoso, né? Que as decisões, o acesso à informação, o exercício desse papel do criar os filhos fosse naturalmente compartilhado. E a gente está nesse caminho, né? A gente está nesse caminho. É um caminho longo, mas estamos nele. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, né, para essa do aplicativo, de reunir ali informações. Acho que isso que você fala, né? A mulher para a sua atividade para atender a filha pequena, no exemplo que você trouxe, assim, acho que nem existe essa reflexão, acho que nem existe uma hesitação na maioria dos casos, é automático. A própria mulher coloca ainda puxa, você está me ajudando, me dá uma ajuda, quando na verdade... Então, assim, são muitas mudanças que estão em curso aí. Eu acho que elas estão até mudando muito rápido, porque se a gente pensar na geração do meu pai, dos nossos pais, década de 80, né, final dos anos 70, 80, era uma paternidade, era uma relação desses papéis de cuidadora, provedor, de convivência e visitante,
muito diferente do que já é hoje. Muito Hoje, dia e noite, né? Era bem assim, não existe. Eu via meu pai de 15 em 15 dias, de sábado para domingo. E olhe lá, sabe? Assim, meu pai jamais me buscou na escola, não tenho a menor ideia onde eu fazia esporte ou inglês, sabe? Não tinha, nunca. Isso não era. Assim, eu sentia falta. Mas assim, não era uma coisa esperada, não fazia parte. Acho que nenhum pai, não sei dar nenhum exemplo, mas nem era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que essas ferramentas, né, que hoje a gente dispõe, o aplicativo é uma delas, em que você reúne ali todas as informações úteis, documentos, sei lá, né, contato de médico da escola, entre outras coisas. Como você falou, né? Pode começar a acontecer ainda com o casal casado, que se um dia se separar, a gente consegue delimitar bem o plano parental do plano conjugal e compreender que o que se dissolve com o divórcio é a conjugalidade e não a parentalidade, né? Que a gente precisa entender esse contínuo, né? Do que é um processo de separação, é o contínuo do que foi aquela história daquela família, daquele casal. Então, e é o grande desafio nosso, como profissionais que trabalham com famílias nesse momento, ajudar, né, a identificar esse duplo plano, né, esse duplo canal de conexão, porque é um paradoxo. Um está se dissolvendo, o da conjugalidade, e o outro está precisando se consolidar, que é o da parentalidade. Alguém Então, falou, muito... desculpa, alguém falou, não sei se foi a Mônica ou se, eu acho que talvez até tenha sido numa live de vocês, que isso ficou tão forte para mim, que é assim, é no momento em que o casal conjugal se desfaz, que o casal parental precisa estar mais unido. Só que é o momento mais difícil para isso acontecer, né? Porque é um paradoxo. Né? Só que é o momento do afastamento da união. Como pode, ao mesmo tempo, né? Pois é, mas aí alguém colocou a questão do jogo de poder. E eu acho que isso é o que a gente, de alguma maneira, está tentando trazer como lente. E aí eu me lembrei da Carol Gilligan, que ela diz que a solução do patriarcado não é o matriarcado. Porque, de alguma maneira, se a gente olhar dentro das organizações familiares, tem o patriarcado, mas também em as outras áreas tem o matriarcado, né? Como fonte de submissão do patriarcado ou como fonte de poder em relação ao cuidado. E o que ela diz que, na verdade, a saída, o que a gente está buscando, é uma visão democrática, onde cada um tem um lugar, que ainda é a forma melhor da gente tentar, com todas as dificuldades, da gente tentar se organizar desde no núcleo familiar, né? Onde cada um tem voz com alguma hierarquia, né? Na verdade, não estou aqui entrando numa visão anarquista, mas numa visão onde existe uma hierarquia e os pais são os condutores daquele processo, mas que existe uma democracia para todos serem ouvidos e o poder está dividido entre a mãe e o pai, que são os responsáveis por aqueles filhos. Então, eu acho que o que a gente está aqui hoje, e essa sua proposta maravilhosa, deu todo essa riqueza de trocas, é em relação a isso, né? A gente muda o termo e a gente reconstrói toda a visão de mundo onde a gente está inserido. Então, uma delícia, Renata. Para a gente falar nisso, né, nas pequenas mudanças, assim, pequenas reflexões são importantes nessa hora. Estava falando, né, ou uma coisa ou outra, ou o pai ou a mãe, ou quem cuida ou quem paga. A gente está sempre nessa coisa dual, né, de ou um ou outro, um caminho ou outro, patriarcado, enfim, né? E a verdade é que a gente tem que falar, tira o ou, substitui pelo e. Como que a gente vai fazer? E. Como viabilizar o e? Esquece, não tem ou. O paradigma hoje, o lugar que a gente está, né, buscando e percebendo a nossa condição, né, sistêmica, interdependente, como a gente se entende hoje com família, com todos esses papéis, é o lugar do e. Então, como que eu incluo pai e mãe? Como que pai e mãe cuidam? Como que pai e mãe custeiam? Como equilibrar, né, tudo isso? Então, enfim, é só um exercício simples que eu costumo fazer no escritório com os clientes, de ir construindo a partir disso, né? Assim, cortando o ou e só pensando em como viabilizar o e.
Fala. Não, super, realmente. O que eu fiquei pensando quando você fala como é que era a parentalidade antes, né? E muitas vezes a gente divide os papéis mesmo por afinidade. Um tem mais afinidade com o cuidado, o outro tem mais afinidade com aquilo, o outro tem mais afinidade com as finanças. Então, a gente divide os papéis. Um cuida do carro, o outro cuida As funções, né? Exatamente. E o que a gente tem que ter um pouco de consciência, eu acho, né? Me corrijam aqui, é que na hora da separação, a gente vai ter essa ajuda do outro, esse compartilhamento, essa participação na rotina vai se desfazer. Então, a gente vai ter que ser inteiro e a gente vai ter que criar as ferramentas para ter a convivência, para ter, não ser só o provedor, não ser só a cuidadora. Agora eu vou ter que fazer isso e aquilo, né? Bel, botando o E aí. Bel, tendo clareza, né? Que é a minha palavra preferida ultimamente. Tendo clareza sobre isso. E ajuda, quando a gente precisa de ajuda profissional para pensar nessas coisas, é plenamente possível, né? Claro. Reorganizar, reconstruir, refazer. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que se surpreendem e falam, nossa, sabe que, olha, que muito melhor pai agora do que foi a vida inteira. Verdade. Então, não é porque a pessoa mudou uma chave. É assim, é possível reconstruir, né? É possível reorganizar. Repactuar, inclusive, reorganizar. Aprender. Reaprender. Isso. Tem aquela fala que hoje eu não botei meu colarzinho, mas que a gente sempre fala, né, Mônica? Aquela história do banquinho. O banquinho de 4 pés, ele tá ali absolutamente estável, firme e tal. Se você tira um pé, ele vai ficar bambo, ele não vai, né? Ele fica inseguro e ninguém consegue. Ele só com os 3 pés. Se a gente reorganiza esses 3 pés, se a gente adapta, ele vai ficar absolutamente estável de novo. Né? E neste exemplo, então, Olivia, vai ficar de melhor mesmo, viu? Porque o banquinho de 3 pés, ele é melhor do que o banquinho de 4 pés. Olha lá. Porque não tem como ficar... mas isso é física lá, sei lá como é uma coisa. Mas é verdade, é uma piada, tá, gente? Brincadeira. Não, mas é uma piada, mas é muito boa, porque é isso. A gente, né, tende a achar que a gente precisa de uma terceira perna quando 2 dão conta. A Clarice Lispector fala isso no livro dela, Paixão Segundo GH, vale a pena. Ela começa falando, eu precisava da terceira perna e quando vê, eu estou andando muito melhor sem a terceira perna, mas é difícil. É um processo... Mônica, eu vou te deixar falar só um segundo, só pedir para a gente encerrar, porque o tempo foi passando, está na hora e a gente não conseguiu nem responder. É tão interessante, é tanta coisa. Vai lá, Mônica. Desculpa. Não, eu só queria deixar uma marca aqui que a gente fala de divórcio, mas tudo que a gente falou é válido para os casais. Para os casais, não precisa divorciar para fazer esse equilíbrio de papéis, não precisa divorciar para se colocar no lugar do outro e para dividir isso. Eu acho que isso eu só queria deixar isso frisado, porque depois a gente reorganiza. Não, a gente vai reorganizar desde o começo. Mas, Mônica, eu não posso deixar de pegar um gancho nisso que você falou e dizer o seguinte, isso acontece muito no momento do divórcio, porque é quando as pessoas param para conversar sobre e para combinar certas coisas que foram fazendo ao longo da vida. A gente frisa também muito isso, né? De que a saúde das relações, ela precisa de que combinados sejam recombinados, refeitos e conversados e dialogados. Geralmente, o casal casado acaba não fazendo isso e vai vivendo a vida e vai levando. Então, por isso que parece que isso é próprio do momento do divórcio, mas não é. Tem toda a razão. Devia ser um exercício constante em qualquer tipo de parceria, ainda mais a parental, que é tão dinâmica, né? Perfeita. Obrigada, Rê. Foi muito bom, como sempre. Você é uma parceira maravilhosa, que a gente ama demais. É verdade. Eu na Páscoa, eu vou estar aí, hein, Renata? Vamos tentar o café, hein? Dia 15 Sim! eu vou em São Paulo. Ótimo, não vou te deixar escapar, Mônica. Aí, a Rose falando, tudo começa no casamento. Isso aí, Rose. Não existe o casamento e o divórcio, existe um ciclo único, né? Importante a gente lembrar disso. Gente, beijo, meninas. Obrigada, gente. Obrigada a todas que estiveram aí também. Vocês 3 no meu coração.
Tchau, E tchau. Paty fazendo falta. Gente, Tá aqui até presencialmente quinta que na vem. essência. Quinta que vem, Tchau, uma hora, mandem um aviãozinho para quem precisar ouvir essa conversa. Beijo. Exatamente. Beijo grande. Vão lá. Beijo. Tchau.